verdade. Romanos 5,7 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida e não só nos céus. Você foi chamado para governar em vida e não só quando assumir os céus. Você foi chamado para reinar hoje, governar hoje, viver milagres hoje, viver promessas hoje, acessar portas hoje, liberar palavras hoje, ligar e desligar coisas hoje. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. É para esse lugar que Deus nos chamou. Mas a religião negligenciou durante muito tempo palavras como intencionalidade, posicionamento. Não sei você, mas a palavra intencionalidade para mim, durante muito tempo, ela foi quase que pejorativa. Alguém que é intencional é alguém que faz tudo muito premeditado. Alguém que é intencional é alguém que é manipulador. Quando na verdade eu comecei a ver promessas que eu quase vivia e não vivia, coisas que quase aconteciam e não aconteciam, e Deus começou a falar comigo: você precisa ser mais intencional. Porque eu não vou te usar como pregador se você não ler a palavra, eu não vou te usar como líder se você não aprender sobre liderança, eu não vou te usar como provedor se você não for liberal e generoso. Deus começou a falar comigo que tem muitas coisas que eu não estava vivendo na grandeza que Ele me chamou para viver, porque eu estava negligenciando o preparo. Irmão, a maior tragédia que você pode viver é viver esperando o momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. A gente aprendeu a ser reativo, quando na verdade Deus nos chamou para sermos proativos, para caminharmos em antecipação. Deus falou que você vai ser pai, a sua mulher é estéril. Se você crê na promessa, começa a pensar no nome do filho. Deus te disse que você vai ser empresário, hoje você está desempregado. Você já pensou em qual vai ser a razão social da sua empresa, qual é o ramo? Deus chamou para liderar uma comunidade, hoje você lidera um GC. Você já está se preparando para quando Deus confiar algo maior? Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que a gente não vive na grandeza porque a gente negligencia no preparo. O preparo não é um tempo que a gente perde esperando Deus fazer. O preparo é um tempo em que Deus espera, a gente está pronto para receber. Eu falei sobre isso quinta-feira. Deus não precisaria de 100 anos para Noé construir uma arca, mas Deus precisou esperar 100 anos para construir um Noé. Talvez o tempo de processo de José poderia até ser um pouco menor, mas ele estava preparando um José para receber aquilo que ele faria. Talvez o tempo de Davi poderia ter sido um pouco menor, mas ele estava preparando um Davi para receber o que ele daria. Irmão, olha para mim, a gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Alguém está comigo? Diga amém. Então 2023 vai ser um ano de vivemos milagres, vai ser um ano de vivemos romper, vai ser um ano de aceleração, mas também precisa ser um tempo de preparo para aquilo que a gente vai viver em 2024. A gente não pode esperar que só um novo calendário, novas páginas em branco possam gerar novos milagres. Não, irmão, guarda isso. Há 10 anos atrás você imaginou viver coisas que você está vivendo hoje e parece que passou num piscar de olhos. Os próximos 10 anos estão esperando as palavras que você vai liberar hoje, o seu posicionamento hoje. O futuro está aguardando você desenhá-lo através de orações. Daqui a 10 anos, onde é que você vai estar? O que você vai viver? Quais são os milagres que Deus tem para você? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Deus está à procura de homens que querem viver grandeza e estão disponíveis para viver o preparo. Alguém está comigo? Diga amém. Tem uma frase do Arquíloco que eu amo, ele diz que nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Expectativa, irmão, nada mais é do que alguém que espera algo. Eu tenho uma expectativa de que 2023 vai ser extraordinário. Mas o que de fato vai fazer 2023 ser algo extraordinário? Não é o que eu espero, é como eu me posiciono. Eu sei que esse ano vai ser extraordinário, financeiramente. Por quê? Porque em todos os momentos que Deus me deu algo, eu fui fiel e reparti.
Eu creio que 2023 vai ser um ano extraordinário na nossa igreja. Por quê? Porque não teve uma visão que Deus nos deu que a gente disse para Ele que seria impossível. Tudo que Deus nos pediu, a gente fez sem saber como ia ser, mas crendo que quem prometeu era fiel para cumprir. 2023 vai ser um ano da gente colher honra. Líderes que caminham em honra, discípulos que caminham em honra. Por quê? Porque a gente escolheu se posicionar em honra nesse ano. Celebramos tudo que Deus fez através das nossas lideranças. Nós veremos uma comunidade que celebra tudo que Deus faz através da sua liderança. Você percebe que tudo que a gente vai colher na próxima estação está diretamente ligado àquilo que a gente semeou na estação anterior. O problema, irmão, é que tem muita gente reclamando da ausência de frutos que nunca semeou, da ausência de sombra, de árvores que nunca foram plantadas. 2023 está à espera do seu posicionamento. É tempo da gente se preparar. Por mais que você tenha sido chamado por Deus para ser grande, você só vai viver grandeza se você permitir que Deus te prepare para isso. O preparo é o que separa meninos de homens. Drummond, ele tem uma frase que eu amo, ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. A plenitude de Deus está só esperando você crescer. Fala para quem está do outro lado, para ninguém ficar com ciúme. Fala, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Sabe uma coisa que a gente aprende em meio aos processos? É que durante as provações fica evidente o que a gente realmente acredita sobre Deus. Irmão, olha para mim. A única estação em que fica muito claro o que a gente realmente acredita sobre Deus é quando a gente está em meio a uma provação. É no momento em que a figueira não floresce, é no momento em que não tem fruto no campo, é no momento em que as portas se fecham. É nesse momento em que fica muito claro as nossas reais motivações e o quanto a gente crê, o quanto a gente espera e o quanto a gente confia. Você sabia que tem estações que Deus permite que a gente entre, estações de falta, estações de perseguição, estações de retaliação, estações de invisibilidade, que é justamente para que a gente conheça a superficialidade das nossas raízes? Irmão, olha para mim, quando Deus nos testa, não é que Ele precisa das respostas, Ele está dando para a gente a oportunidade de ver o quão raso a gente está, o quão fraco a gente está, o quão forte a gente está, o quão firmado a gente está. Tem estações que Deus permitiu que eu passasse, que eu olhei para mim mesmo e falei, uau, Deus, eu preciso te buscar mais, eu preciso correr mais, eu preciso mergulhar mais, eu preciso confiar mais, eu preciso descansar mais. Mas teve estações que Deus permitiu que eu entrasse, que eu olhei para a minha casa e falei, não, a gente está bem. Os nossos olhos continuam fixados no autor e consumador da nossa fé. Eu sei em quem eu espero, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Deus certamente vai cumprir aquilo que me prometeu. Salmo 103 diz, bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os seus pecados e cura as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Sabe, tem momentos no meio do nosso preparo, no meio das nossas dificuldades, desafios, perseguições, retaliações, que a gente tem que fazer exatamente como o salmista. Inclusive o salmista, em vários momentos, ele tem esse exercício de ministrar a sua própria alma, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Irmão, durante o nosso preparo, a gente precisa estar muito apegado às palavras que a gente recebeu antes dessa estação começar. Tem palavras que Deus nos dá antes de uma crise, antes de um deserto, antes de um gigante. Para quê, André? Para quando o gigante chegar, a tempestade chegar, o gigante chegar, eu vou trazer à minha memória a palavra que Deus me deu antes da crise. Irmão, se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Olha para mim. Eu sei que falar de preparo é chato, é a mesma coisa que falar sobre dieta. A gente sabe que precisa, mas ninguém quer ouvir sobre. Se preparo não fosse importante,
João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Deus pega um ventre estéril e gera a voz que clama no deserto. Isabel não podia ter filhos e Deus pega um ventre estéril e gera João Batista. Aí ele pega do outro lado um ventre virgem, alguém que também não poderia ter filhos, ela era virgem, e gera nela o verbo vivo, o Messias. O que Jesus está deixando claro para a gente, o que Deus está deixando claro para a gente, é que Ele não depende de nenhuma circunstância natural para ser Deus. Ele pega um ventre estéril e gera a vida que vai preparar o caminho para alguém que está sendo gerado no ventre virgem. Ele não depende de circunstâncias, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí ele pega João Batista e ele dá uma comissão para João Batista. Qual é a comissão de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Irmão, se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para Ele, por que a gente acredita que vai viver as bênçãos sem preparo? Se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para o seu ministério, por que a gente acredita que vai viver a plenitude do nosso chamado sem preparo? Se até Jesus precisou de um milagre sendo gerado no ventre estéril para que ele pudesse preparar o caminho do seu ministério, por que a gente acredita que vai viver milagres sem preparo? Deus respeita processos, Deus se move em meio a processos, Deus se revela em meio a processos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu, man. Até a próxima, valeu, man.